sem reservas entregamos nossos corações, nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos, meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou, meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou, aleluia, nós te adoramos, aleluia, Senhor, tu és maravilhoso. Oh, 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 oh. Nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos. E o meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Diga, meu coração confia em ti, te entrego o que nós somos, Senhor. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais. Nós queremos mais de ti, Jesus. E nós te exaltamos. Declare nessa noite, nosso Deus. E nós te exaltamos, nós Deus, te exaltamos. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos. Oh, oh, oh. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Por quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais. Oh, tu és santo. E nós vamos declarar em uma só voz que nós te exaltamos, Deus, e nós te exaltamos. E nós vamos declarar o quanto mais o quanto mais entregar ao nosso Deus todos os dias.
Dê um glória a Deus. E um aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando nosso Deus vivo, que nunca nos desampara. Aleluia! porque o Senhor comigo está. Refrigera a minha
Aleluia. Essa canção, os irmãos da igreja. Valeu, Demar. Casa pro nosso. Vem? Vai lá, Demarzão. Nós palmas, vamos lá. 1. Aleluia, Senhor. Deixou sua glória, foi por amor. Deus! Agora todo mundo junto, vamos lá! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, Deus, Deus. Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, manda. Príncipe da paz, o grande El Shaddai. E ele é a luz do mundo, Galileu. Galileu. Jesus, Jesus. Galileu. Jesus, Jesus. Galileu. Jesus, Jesus. Galileu. Jesus. Uou, oh, oh. Uou, oh, oh.
ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive, ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele vive, ele vive. Yeshua. Diga. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Uma feliz noite. Glória a Deus. Abre 2 Coríntios. Digo isso. E o que cada um pôs no seu coração. Ou por poderoso para tornar toda graça, a fim de que sempre toda boa obra, glória a Deus, conforme está falhou aos pobres a sua justiça, para, glória a Deus, neste momento. Nós precisamos de forma de amém. Se puder tudo teu bem, meu coração como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Esse o Senhor. Não vale a pena. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir.
que nós precisamos. Pai, distante. Todo o meu clamor, aqui eu respiro, preciso de preciso de ti. Oh Senhor, nós precisamos de ti, Pai, todos os dias. Oh Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor, amado naquela cruz. Oh Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Oh Jesus, na profundeza, Senhor, do amor. Lembra todos os oh Senhor, venha nos formar, glória em glória para a tua glória, Senhor. Esse novo ano, Senhor, nós não de tudo que tu és, de tudo que tu faz em nossas vidas, Pai. Senhor, desperta, Senhor, aqueles que dormem, Senhor. Desperta a tua igreja para viver o evangelho genuíno, Senhor. Desperta a tua igreja para viver em verdade, Senhor. Continua abençoando, Senhor. Continue levantando, Senhor, homens e mulheres, Pai, que queiram viver para ti. Que essas pessoas possam continuar glorificando o teu santo. Faz, Senhor, viver na dependência, Senhor, da tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, o que eu te peço, te agradeço, Santo, teu filho amado. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, viu? Muito obrigado. Pode sentar. Aqui também, nossa querida Sofia Fonseca Barbosa. Vem para cá, uma salva de palmas para ela. Dia 28, também foi batizada junto com os irmãos. Que coisa maravilhosa. Nós queremos entregar aqui o certificado de batismo dela. Bênção. Glória a Deus. Né? Se você puder, estenda suas mãos para cá também. Vamos orar pela vida da fé de Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua bondade. Obrigado pela vida poderosa. Está dando nossa Pai. Através da sua vida. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pronto. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar também a comissão. Vai trazer um aviso para a igreja agora sobre o nosso retiro. Fica ligado aí. Mas enquanto eles estão chegando, abra a tua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 1. Achar. Gênesis, capítulo 1. Viu? Deixa já marcado aí na tua. Vamos falar sobre Deus para a sua glória. Aleluia. Boa noite. Nós sabemos que está retiro. Nós gostaríamos de avisar. Importante. Está lá na um aviso a esse. A rifa vai acontecer 15 desse mês. Então tá pertinho. Hoje é o quê? 3, né? 4. 11 dias apenas para nós estarmos aí fazendo
o sorteio dessa novilha. Eu espero que ela fique aqui entre os irmãos para depois a gente fazer um churrasco. Amém. Então, a irmã Carol também, ela vai estar no final, né, fazendo a venda de aqui que ainda não fez, comprou o ponto, ou pegou o carnezinho para vender. Pegue com a irmã Carol, tá bom? Sobre a camisa. Essa blusa, ela 30. O tecido dela não é dos jovens que é o mesmo material. Só que também tá aqui vestido. Não é. Outro. E a gente pensou assim, eita, final de ano todo mundo gasta, né? Ceia, é família em casa, é aquela coisa toda. Mas a gente pensou também em vocês. A gente parcelou em 2 suaves prestações de apenas R$18. Então, a primeira vamos ter até o dia 10. E a segunda nós vamos ter até o dia 31 de janeiro, tá? Quiserem adquirir a camisa, estejam realizando o Pix lá no grupo, estejam mandando comprovante para o meu número, tá? Que eu vou estar lá na lista. Se quiser pagar toda, não. Mas o irmão pagar só a metade, pode ser. Lembrando que é obrigatório. Porém, todo mundo vai estar lá verde, ficar tão bonito. Mostrando aí a camisa. Estarmos lá como. E vamos às inscrições. Meus irmãos, as inscrições estão bombando. E, como todos sabem, nós temos um limite a campanhas. Né? Nós temos uma quantidade de pessoas que a gente vai poder atender. E essas vagas já estão praticamente. Como a gente falou, você tem que correr literalmente. Faça sua inscrição, pegue seu celular, faça a inscrição, para não poder ficar de fora. Lembrando que estava dividido. Como já se passou a primeira, nós temos a chance de pagar em 2. Então, aí, as cartões, vocês sabem que a cada 10. Você já viu aí um bom completo na cidade da sua. Então, você pode estar pegando cartões com a irmã Carol. E outra coisa, a inscrição está feita. Vai estar passando, já começou a igreja. Também você, irmão, que conhece alguém que tem o desejo de ir, você às vezes não vai por algum motivo. Peça com esse irmão, eu vou lhe ajudar, vamos incentivar. Tá animando, né? Não sei aquele povo que joga um balde de água fria, mas se aquele hora que vai dar certo, lá é bom demais. Os irmãos foi os 2 anteriores, esse para a glória de Deus vai ser maravilhoso também. Amém? Amém. Estejam em oração. Amém. Glória a Deus. Então estejam animados aí, para que a gente possa estar fazendo esse terceiro. Vai ficar na história. Amém? Então, glória a Deus aí. Já fica em pé. Vamos ler aqui Gênesis. O pessoal sempre fica aqui para mim não esquecer, né? Estacionamentos. Irmãos, que tem carro e motos, parem na frente. Garagem, portão. Seja o portão pequeno, né, ou médio. Todos eles, sai carro, sai moto. Então, para que do tá, parar garagem, amém? Que é um direito. Pare. Estou vendo, por exemplo, aqui da frente, para ver que tem um carro na frente. Né? Ali sai uma moto. Aí, lado esquerdo também, o vizinho bem animado, né, com a gente. Para na frente da garagem dele. A garagem dele já acostuma. Vai ter aquele papo saudável. Então, os irmãos
parem na frente. Vai com seu veículo. Carro, vai moto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. E este foi o primeiro. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. É bom, maravilhoso. Nós te agradecemos pela tua bondade, Pai, que nos cerca, Pai, que nos acompanha, que nos preenche. Nós te agradecemos, colocamos nossa mente e nosso coração totalmente alertas e receptivos para receber do Senhor. Com certeza, nunca mais seremos o. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Levanta a tua Bíblia bem alta aí. Sente o peso dela. Assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. E eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Marlene, esse mundo, palavra de Deus. Nós vamos começar uma série de mensagens sobre, no princípio, Deus para a sua glória. Nós estamos com um plano de leitura anual da igreja. Nesse mês de janeiro, nós vamos estar lendo Gênesis, nós vamos estar lendo Mateus e Marcos. Dá um glória a Deus aí. Aleluia, está vendo aí? Vão ler também, não é só eu. Amém. Então dá um glória a Deus mais forte. Aleluia. E baseado nesses livros, nesses textos, nós vamos nas mensagens de domingo, de terça e de sábado, quando for eu, né? Vai estar trazendo as direcionadas a essa leitura. E a nossa primeira mensagem é no princípio. Deus criou a soberania de Deus como origem. Porque no princípio, no início do ano, nós sempre fazemos planos, nós sempre organizamos aquilo que a gente não conseguiu fazer em 2020 para conseguir em 2026. Não é assim? Não é verdade? Shape que não veio vai vir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos tentando. Nós vamos tentando. Mas nós não fazemos os nossos em cima de. Nós não criamos expectativa naquilo que é irreal. Nós não estamos falando aqui da Mega Sena, nós não estamos falando aqui do avião, nós estamos falando de. Nós não estamos falando nada disso, nós estamos falando de coisas que. É o super Batman. Nada disso, porque isso é ficção. Isso é Marvel, isso é DC. Isso são coisas que são criadas por humanos decepcionados. Falei com os jovens, quantos não estão decepcionados com, né? Porque sumiu tudo, acabou com tudo. E o cara que seria vencido foi 5 minutos. Terrível. Muitas pessoas ficaram decepcionadas. Mas nós não. É super. Vai nortear da nossa ouvida, como o Senhor disse aos seus profetas: se vocês escolherem a vida, ou seja, a obediência, viver diante de mim, da minha palavra, vocês terão vida. Mas se vocês escolherem a morte, terão morte. Escolhei, pois, a vida e vivei. Porque essa é a palavra que nos chama. Nós não estamos interessados em coisas que são mundanas, nós estamos interessados naquilo que é eterno, que é duradouro, que vai nos dar um norte para a eternidade. Dá um glória a Deus aí. Isso não começa no homem, por isso a palavra de Deus, já no seu primeiro verso, diz: no princípio Deus criou. Ela não começa no homem. Nós não somos o centro. Nós não estamos ali no lugar importante nesse sentido de estar sendo como a última Coca-Cola do deserto, os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos. Não, ela começa em Deus. No princípio,
Deus criou. Ela não começa no homem, mas começa em Deus. Não começa no caos. Começa na vontade de Deus. Não começa no acaso. Não começa com um problema. Começa com a vontade de Deus criar. Ele precisava criar? Não. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é maravilhoso. Deus é infinito em todas as suas características. Ele não precisava de nada disso, mas ele decidiu. Esse Deus onipotente, esse Deus onisciente, onipresente, ele decide criar. Se a gente quiser começar bem o ano, nós precisamos começar aonde a Bíblia começa. Reconhecendo quem está no trono, e esse é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 1, no princípio. Essa frase é uma declaração teológica poderosa. Tem muitas verdades aqui. Deus existe antes de Deus já existe. Uma criança pode fazer uma pergunta, como muitos fazem, mas criado. Quem criou? Deus sempre é eterno. Verdade. Há algo move para Deus criar, senão essa coisa seria. Deus sempre existe. Nós temos que ter dentro do nosso coração como uma âncora bem firme. Não existe nada além do Senhor. Ele criou. Ele criou todas as coisas e Ele sempre existiu. Ele é a nossa âncora, a nossa terra firme. Como diz o salmista, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o nosso refúgio, a nossa fortaleza é Ele. Quem mais? Nós estamos alicerçados num Deus poderoso, trino, poderoso, que sempre existiu. Deus age livremente, Ele cria porque quer, não porque precisa. Ele criou o mundo e tudo que existe porque Ele quis criar. É assim que Ele nos explica através da revelação, que Ele nos deixa, que é a sua palavra. Muitos estão caminhando por revelações aí, Cada pessoa que aparece com uma revelação diferente, eu costumo chamar de revelamento diferente, e as pessoas vão indo atrás, e esquece que a revelação que Deus nos deu está em nossas mãos. Como Ele diz ao rico, eles lá têm a lei e os profetas. Ninguém que está aqui vai lá falar nada para eles, porque ele já tem em suas mãos, ele já tem sendo explicado todo final de semana numa sinagoga, eles já têm sendo explicados sobre esses assuntos quase que todos os dias agora no mundo que vivemos. Eles precisam reconhecer a revelação, que é a palavra de Deus, e Deus é absoluto, nada limita Deus, nada o condiciona, nada o ameaça. Aleluia e glória a Deus. Não tem nada, irmãos, que pode tirar o controle das mãos de Deus. Nós somos frágeis. Nós passamos por situações, nós passamos por tristezas, nós passamos por questões que são difíceis demais. Mas nada disso tira o Senhor do céu. Nada disso muda quem Ele é. Nada disso vai mudar alguma coisa que vá ser contrário a Deus é bom em todo o tempo. Nada disso é bom. Ele não deixa de ser bom. Por isso, a criação não é um fruto de luta entre os deuses, que muitos imaginam isso, não somente por causa das questões aí, de cinema, ficção, e culturas, mas nós não cremos assim. Nós cremos que Deus criou tudo. Ele quis. E foi vontade dele. Não é um acaso, não é uma necessidade, é algo que Ele quis fazer. É fruto da vontade soberana do nosso Deus. Abra aí Salmo 115, verso 3. Salmo 115, 3. Nosso Deus faz tudo dele. Falávamos hoje pela manhã. Deus é fiel. Citam nossos rompos. Ele é fiel àquilo que Ele diz. Hebreus, no capítulo 11, diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, como se elas já... Ora, a fé é
é a certeza daquilo que Deus disse, ele vai fazer. Essa é a fé. A fé que vence o mundo. A fé que está diante de nós e que nos mostra que esse Deus é o nosso Criador, é o nosso Senhor, e a Ele nós devemos toda a honra. Essa é a fé. Não é ficar pensando no acaso. Ah, mas Deus, Ele vai cumprir. Se for para trazer correção, Ele vai. Se for para trazer juízo, Ele vai. Porque é fiel. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando nós olhamos para isso, nós vemos um Deus soberano, como Ele é, de fato, como a Escritura nos revela. Porque a vida não é nossa, o tempo não é nosso, os planos não são nossos. Ele, para Ele, são todas as coisas. É para Ele, para a glória dEle. Para que o ser humano foi criado? Isaías tem essa revelação. O homem é criado para a glória de Deus. Mas o homem se afasta. O homem peca, o homem cai daquele lugar de comunhão, mas Deus é tão maravilhoso, soberano, Deus é tão amoroso que nos resgata da nossa escuridão, nos resgata do nosso pecado e nos traz de volta a Ele. Oh, como que esse Deus é maravilhoso. O segundo ponto disse Deus, a soberania que governa pela palavra. Gênesis 1:3 diz, e disse Deus, haja. Deus não cria com isso, é poder. Ele pode fazer conforme a vontade dele. Conforme a vontade dele. Se você for lembrar, nos evangelhos, os discípulos estão discutindo. Tem uma pessoa ali que está com uma enfermidade. Jesus está, os discípulos. E a pergunta para Jesus é aquela pergunta mais evasiva possível. Porque eu não quero ter um problema para mim. Não, quem tem. E aí, quando aquele cara está lá padecendo, aquela pessoa padecendo enfermidade, Jesus vem, Senhor Jesus, olha a pergunta que é feita. O Senhor é um mestre, não é? Quem pecou, foi ele ou foi os pais dele para ele estar nesta coisa? Deus, quando faz essa pergunta, faz ali histórico. Porque para ele, religiosamente, aquele homem está padecendo porque padece por aquilo é justo. Devo intervir. Ele vai sofrer. Não. Se ele está com lepra, eu da cidade, jogo ele no deserto. Porque não quero nenhum problema. Então isso pega na cultura de uma tal forma que quem está com problema, né, se vire. É problema dele. E aí eu não preciso cuidar. E isso da própria. Ele olhava para isso, por exemplo, com um já idoso, algum problema no final de sua vida que é comum ao ser humano, era abandonado. Ele satisfazia. Não, eu não estou com pecado. A Bíblia diz honrar pai e mãe, mas aqui ele está sofrendo isso, está em pecado. Os pais deles fizeram o teu nada e abandonava aquela. Responde. Nem os pais dele. A glória do Senhor vai ser manifesta agora. Olha que coisa maravilhosa, a visão do nosso Deus, que realmente é soberano, poderoso, está assentado no alto sublime trono, que não foge às questões da vida. Ensina a vida. Por isso que muitos hoje estão abandonando pais, asilo, casas terapêuticas, que não querem ter. Eu pago. Eu vivi um bom período servindo a igreja em Gerais. Eu servia com moradores de rua, mas essa mesma igreja tinha um trabalho com idosos, na casa das vovós. A gente sempre estava indo por causa dos trabalhos terem no mesmo ministério. Irmãos, ficava horas no caso ali. A gente sentava, era cada história. Tratava a gente como fazia aquilo. As perguntas para nós mas alguns
estava assim. Tão maravilhoso. Tão prestado. Tão... Mas o dinheiro, aquela pessoa ali, coração, fazendo a minha. Como muitos religiosos chegam, colocam dinheiro em gasofilação. Ora, totalmente contrário ao Evangelho. Totalmente contrário àqueles que o chamou, né, pediu para eles viverem. Dentro da igreja, são crentes, evangélicos, homens e mulheres também. Conhece todos os pregadores. Sabe quantos seguidores tem cada pregador na rede social. Mas lá, nosso Deus nos chama à realidade. Se Ele está sentado no alto e sublime, Ele que governa, Ele que é soberano, Ele não saberia dessas coisas? Ele nos convida ao arrependimento, a reconhecer que Ele é Deus, que Ele governa sim sobre nossas vidas e que nós temos que nos amoldar ao padrão dEle e não desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai falar isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem a mente de vocês. Renovem a mente de vocês, a tal ponto que vocês conseguem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dá um glória a Deus aí. Esse Deus também, Ele é soberano, que governa pela sua palavra. Versículo 5, né? Olha o que diz aí o verso 5. Verso 5 diz: Deus chamou a luz dia, as trevas, chamou noite, passaram então a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, 5 e o 6. Deus diz, então Ele vai trazer a existência. Deus vai fazer, Deus vai mostrar pela sua palavra que Ele é que cria todas as coisas. Hebreus 11 também 3, abre aí, Hebreus, Novo Testamento. Hebreus 11, 3. Olha o que a Bíblia diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus diz, acontece. Dá um glória a Deus aí. O que Deus decreta permanece. Não é a gente, não. Eu determino, eu decreto. Vai ficar só nas... Tá? Provavelmente. Agora, quando nós vimos a palavra de Deus, quando Ele disse, quando Ele decretou, aí Ele disse que Ele vai cumprir, nós cremos nisso. Que Deus promete, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para mentir, nem homem para se arrepender. E assim Ele diz, Ele vai fazer. Aleluia. Viver sob essa soberania é confiar na palavra, não nas circunstâncias. É viver naquilo que Deus diz, não no que nós pensamos. Se nós formos colocar diante de nós mesmos os nossos pensamentos, pensa demais. Pensa não? Ou você não é assim? Eu, lá para os lados gerais. Às vezes a gente vê a pessoa, cumprimenta a pessoa, passa. Aí na minha cabeça, né, um hipotético, aí será o que foi? Será o que foi que eu fiz? Será que ele está com raiva de mim? Será que foi? Já foi porque... Porque também fez. Relevar também. Tá, ó, na mente, ó. Quando vê, já está processando aquela pessoa pela coisa que já está pensando, né? Já o juiz chega lá assim, ó, foi. Não, tem um cara de processando. Tem pessoas que viajam tanto na tese, pensamentos, que elas acham, realmente, elas pensam.
Você nem sequer perguntar. Eu não. Aí ele vai dizer, não é não. Imaginei de para a verdade, a própria. Deus faria. O que a Bíblia diz a respeito dessa situação? Resolver. Nós às vezes não temos a coragem de perguntar para o Senhor como que Ele faria, porque nós já sabemos a resposta e a gente não quer, a gente quer o conflito, a gente quer ali estar vivendo longe do propósito de Deus de propósito. É como uma vez eu contei para vocês, terapêutico, com os moradores de rua, eles estavam lá, né, podando lá o pingo de ouro. Quem sabe o que é pingo? Estavam lá podando lá o pingo de uma árvorezinha com as amarelas, maravilhosa. E aí com as tesourão, sabe? Aí vindo um do lado e outro do outro. Aí eu já percebi que o negócio não é certo. Cada um no lado da estrada, né? Cada um do lado da ruinha. Maravilhoso, lago, ganso, pelado, correndo atrás de gente. Foi maravilhosa, sabe? E aí eles estão lá, um do lado, outro do outro. Aí de repente, eles foi. Aí eu sentado lá. Perto, eu falei, essa que eu levei já comi. O lado aqui é meu. Aqui, não, mas o pastor deixou eu fazendo aqui. Não, mas eu vou fazer também. Tu não vai fazer porra nenhuma. E já pegando a tesoura assim e tal. E aí, outro rapazinho olha para ele e diz assim, cara, pois Deus te abençoe. O outro só subiu mais ainda. A veia dele parecia que orar aqui, ó, falando assim, rapaz, tu é isso, tu é aquilo outro. Ele, Deus te abençoe, fica aí, eu não vou mexer mais, Deus te ama, Jesus te ama. E quanto mais ele falava Jesus te ama, mais o cara ficava nervoso, mais ia para cima dele. E aí eu cheguei e falei assim, opa, parou, vai para lá, você me dá essa tesoura. E aí ele olhou para mim, né? Rapaz, tu vê se tu vai fazer o quê? Entregando aquilo que eu olhei para ele assim, dá essa tesoura aqui, rapaz. Estava com a tesoura. Olhando ali. Me ajuda. Mas ali. Vai para lá. A tua cabeça. Outro rapazinho chega para mim e pergunta. Ser humano é idoso. Coloca uma frente dele. A pessoa está querendo abençoar. A pessoa está querendo parar a discussão. A pessoa está querendo ali fazer com que o reino de Deus se estabeleça na vida deles. Mas ele está tão focado naquilo que ele pensou, naquilo que ele imaginou. Isso nós nossos corações é o nosso Deus. Nos coloca no lugar para viver a vontade dele. Se nós não vivemos segundo a sua palavra, nós vamos estar meio a caos. Meio ao caos, irmãos, é bem difícil de se lidar. Mas quando nós estamos com o Senhor, ele diz, haja luz. Todo aquele lugar que pode parecer nebuloso, frio, forte, vai se tornar agora um lugar cheio de luz e vai trazer vida e vida com abundância. Porque nós estamos alicerçados num Deus vivo e verdadeiro. Aleluia e glória a Deus.
Deus viu que era bom, né? 4 e 5, a soberania como ordem de bondade. Gênesis 1:4, viu Deus que a luz era boa. Deus não governa com tirania, governa com sabedoria e bondade. Nós ainda temos isso. Apesar de que muitos ainda estão discutindo se nós realmente temos escolha, se nós realmente somos livres para escolher, mas nós escolhemos. Você foi inspirado por Deus para estar aqui nessa noite, mas você decidiu. Quantas coisas não apareceu para não vir? Visita, copinha, tantas outras coisas aparecem e você pode falar assim, né? Nossa, vou ficar. Você vai sair de casa, olha para o carro, para a moto, tá meio muito, acho que vou não, né? Tudo aparece para a gente dizer, mas nós decidimos ir. E nessa decisão, Deus vai trazer luz. Porque Ele não é um tirano, Ele traz com bondade. A soberania de Deus, ela não é caótica, não é arbitrária, não é cruel, ela é boa. Vamos ler Salmo 119, 68. Salmo 119, 68. Aleluia. Tu és bom. Fazes ensina-me, Deus, a tudo. A Bíblia, a gente chegou. Marcelo, talvez. Espere na tua Bíblia se é isso mesmo. Tu és bom e o que fazes ensina-me decretos, estatutos, lei, dependendo da versão. Ensina. Como que eu sei que Deus é bom? Por causa do seu, da sua lei, da sua palavra. Tenho como ter um Deus. Quantos começam um ano? Eu vou fazer a leitura só esse mês. Velho Testamento. Tem que me parte. Aí quando começa a ler, vem uma notificação no relógio. Vai lá, ó. Começa. Marcelo bem disse, uma leitura que a gente podia fazer em 30 minutos, a gente não faz. Mas perder tempo, horas jogando aquela tela. E aí quando vê, eu tenho que ir. Deu para ler hoje, mas Deus sabe todas as Ai, e a gente não tem medo, né, de fazer essas 3 horas. Ninguém fica assim, amém? E não, tá amarrado, em nome de Jesus. Mas tem gente que fica 2, 3 horas na tela do Insta, né? E aí, quando chega de noite, pai, eu não consegui ler. Hoje o dia foi bem corrido. Não tem nem medo de você falar assim, espera bem aí. Dá só uma triscada. Quem foi que foi orar, lutou com o anjo, já teve a perna deslocada? Quem? Jacó. Foi mesmo? Obrigado. E aí Jacó está ali, vai pedir a bênção do Senhor. E aí o anjo vem e diz, olha, vai sair daqui. Dolente, com licença. Não, tu não entendeu. Você não vai sair daqui. Rapaz, Senhor, esses seres humanos. Gente, deixa eu ir aqui. E aí começou. Foi briga, né? Tal. Essa briga, imagina que foi segurando, abraçando. Vem aqui, ó. Não vai sair. Eu quero minha bênção. E a luta foi tão forte, que ele teve a coxa. Mas o que aconteceu junto com a coxa que foi deslocada?
que veio? A bênção. Tem muitos irmãos que acham que é a vida dele assim. Ele pega lá o artifício, Bíblia JFL. Dá uma clicada lá, devocional do dia. Vai lá e abre. Não dá nem 30 letras. Aí ele lê lá, diz, amém. Ele sai na força daquele aplicativo, né? Ele sai. Esse aplicativo da Bíblia JFA, eu tenho até medo de falar, mas você não. Ovelha não procura essas coisas. Aí lá na Bíblia JFA está lá, caixinha de promessa. Aí ele clica lá e aparece uma promessa para o dia, fresquinha. Né? Aí ele lê aquela promessa, porque você sabe, né, que as promessas de Deus, para cada dia do ano, tem uma promessa de Deus. Vou procurar aqui na Bíblia. Tem. Todas elas. Bem-aventurado serás tu, onde entrares, bem-aventurado. E está lá. Ele vai e clica lá, lê a oração dele. Eu recebo, Senhor. Amém. A coxa colocada, você acha? Você acha que vai ter vida? Vai. Ele não vai nem lembrar. Daqui a 10 minutos ele não lembra nem o que leu. Isso não mantém nenhum. Não, espiritualmente falando, só a palavra do Senhor, demonstrada através da sua escritura, é que vai nos revelar esse Deus bom, que faz o que é bom para nós, que unge nossa casa, que unge nossa família, que unge nossos filhos, que traz a bênção sobre nossa esposa, sobre nosso esposo. Aleluia, dá uma glória a Deus. Parece que é só eu que estou falando. Aleluia. Deus, Ele derrama, mas da medida que eu conheço, que pode ter separação de trevas, mas uma coisa, como o texto vai mostrar aqui, é ordem, paz. O tema da criação, para ele, lógico que ele é, mas tem ordem, tem propósito. Cada ele diz orar sem cessar. Trabalhando, estudando, né, as questões diárias da casa, do lar, com os nós estamos sempre ligados na coisa maravilhosa. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente olhar para Mateus capítulo 1, verso 1, abre aí, a genealogia. Porque nós vemos a criação, no princípio, nós vemos toda a ordem, tudo sendo estabelecido, Deus criando o homem, a mulher, a imagem de Deus os criou. E aí ele começa na genealogia dizendo, Mateus 1, 1, existe da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e de Abraão. Mateus começa o Novo Testamento não com milagre, mas com uma... Se nós vemos Gênesis começando, então, com Deus, princípio Deus. Agora, o livro de Mateus no Novo Testamento começa com a genealogia. Não é um milagre, é uma genealogia que muita gente pula. Tá bom, eu sei, não precisa levantar a mão, né? Mas por quê? Porque às vezes a gente não acha interessante. Mas quando o texto começa assim, para que ele quer começar dessa forma? Para mostrar que Deus, o mesmo Deus que criou lá em Gênesis, é o mesmo Deus que é o mesmo Deus que se revelou lá em Gênesis também, é o mesmo Deus que nós estamos adorando agora em Mateus. É o mesmo Deus que tem promessas, que nos mostra sobre a queda do homem, sobre o pecado, sobre a restauração, sobre o sacrifício. Esse Deus, Ele não está fazendo nada em desordem, Ele está organizando tudo conforme a sua vontade. Quando eu começo a ler, eu começo a entender isso, não é nada por acaso. Realmente, cada um que está ali nessa genealogia, Davi, Abraão, e indo para frente e para trás, você olha como que Deus preparou todas as coisas de forma organizada para nos revelar. Mesmo através de homens falhos, Deus também. A gente olha só aqui, ó, só Davi e Abraão. Pensa nos homens confundidos. Mas um homem segundo
Olha que coisa. Pai da fé, o outro. Mas esses homens eram falhos como Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher, fez coisa que não tinha. Mas se você acha na vida de mesmos erros, erra uma vez, entende? Quer dizer então que para se tornar segundo o coração de Deus, é só errar uma vez, se arrepender e não fazer mais. Foi isso que eu disse? Se não foi fraco, olha aí. Nós não pecamos. Tá? Na prática do pecado, não conhece a Deus. João já ensina isso. Esse homem não repetiu. Ele entendia. Pegava ao Senhor, reconhecia. Estava para não fazer. Abraão também deu umas vaciladas daquelas. A primeira dela, já foi assim, terrível. Em ti serão abençoadas todas as nações, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Vê as estrelas, vê a areia. Nossa. Dá um filho com Sara. Sara está ali, na tenda. Atrás ali da tenda. Só escutando. Isso é costume das mulheres da época, tá? Não tem nada a ver com isso hoje, no nome de Jesus. Mas a mulher está lá escutando o que é que estão dizendo com o marido dela. 2 caras diferentes, Diz, tu vai ter um filho com Sara. Quando fala Sara, ela... Aí, eu, nessa idade, ainda vou ter essa bênção? A hora que ela faz assim... Ei, Sara, vem aqui. Posso ser. A promessa que eu acabei de entregar para o seu... A tradução está aqui. Hein? Você não riu da promessa, agora... Até a eternidade. Quando recebe a promessa, vê sua esposa, começam a trabalhar em direção à promessa, a esposa vem com resposta. Todos que conhecem o texto sabem. Sara aqui fraquejou. Deus já tinha dito que era eles. Mas ela... E Abraão quer... Abraão tive ideia. Abraão, para resumir, fala assim, é mesmo. Irmãos, Abraão aqui... Ele arrumou o maior conflito. Perdura até hoje. Nas terras. Onde eles estão lá. Faixa de Gaza. Você ainda escuta. Vocês são filhos da escrava. Até hoje. Ficam por causa dessa. Porque não confiaram na promessa. Mas aquele que olha para essa genealogia, vê, entende que existe então uma ordem. Gálatas capítulo 4, verso 4, para a gente já ir para o final. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Mesmo Deus soberano que criou o mundo, entrou na história, assumiu ali a carne, morreu na cruz e venceu a morte. Dá um glória a Deus aí. Esse mesmo Deus que cria todas as coisas, agora Ele se faz carne, habita no nosso meio, e Ele vence aquilo que nós não poderíamos vencer. Esse Deus se revela a nós de uma maneira que nós nunca poderíamos compreender. Por isso que quando Ele vai falar lá com os fariseus que estão falando que Ele expulsa demônios por outro demônio chamado Beelzebu, Jesus vai dizer assim, vocês podem até pecar contra o Pai, porque vocês estão pecando direto aqui, Vocês dizem coisas que Deus não disse para o
fazer, vocês colocam cargas pesadas demais sobre a vida desse povo, o povo não consegue servir o Senhor porque estão tudo oprimido por causa da religião, vocês fazem isso direto. Contra mim, vocês podem pecar também, porque vocês não estão nem entendendo quem eu sou ainda. Vocês estão falando contra mim por causa de inveja, por causa de vaidade, porque eu estou aqui juntando muitas e muitas pessoas. Vocês não. Mas, cuidado, quando vocês falarem, aí não terá perdão. Porque vocês sabem que somente Deus é que pode expulsar um demônio. E vocês estão dizendo que alguém agindo da parte de Deus, só porque vocês não gostam, estão usando a força de um outro demônio para expulsar demônio? Acaso vocês não sabem que um reino dividido ele não subsiste? Todo aquele que blasfemar Deus não terá. A gente pode entender esse texto, João 3, verso 19. A condenação do mundo é esta: a luz veio ao mundo, mas o mundo, por ser mau, rejeitou a luz e preferiu as. Essa é a condenação. O pecado que paira sobre a humanidade, a blasfêmia que nós podemos ouvir é essa: ver a Cristo e rejeitar, ouvir a sua palavra e rejeitar, ver o seu mandamento e dizer que não é dele, é de outro. Por isso, na cruz, o Senhor nos salva de nós. Na cruz, o caos do pecado vai ser vencido. Na cruz, a ressurreição, a nova criação, ela começa. Porque o Deus que disse haja luz, ele disse novamente, ressuscita. Lázaro, sai para fora. Esse Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus que nós estamos alicerçados hoje. E eu convido você a ficar em pé. Nós refletimos nesse finalzinho sobre isso. Começar um ano novo, biblicamente, é reconhecer que Deus está no trono. Ele não sai. Ele que governa a história. É Ele que sustenta a criação. É Ele que cumpre suas promessas. É Ele que salva através de Cristo Jesus. É nele que nós temos que colocar a nossa fé. Você quer ter um ano abençoado na presença de Deus, realizando todos os propósitos de Deus para a tua vida? Pode. O padrão bíblico. Que o Senhor. Uma coisa eu posso declarar para você. Nasci no lar evangélico. Minha decisão para Cristo 17 anos, 7 para 18 anos. Onde eu reconheci que eu era pecador. Deus fez cair as escamas dos meus olhos. Eu estava andando na fé do meu pai, mas não andava. Naquele momento, olhos eu aceito Jesus. Para muitos, alguém que nasce no lar evangélico, levantar a mão, né? É até estranho. Mas não estranho. Todos nós temos que confessar a Cristo. Minhas filhas, é porque são filhas minhas, pastor. A sua filha. Como um, para que elas possam também estar vivendo o evangelho e ter salvo. Aquele momento, irmãos, desde aquele momento até o dia de hoje, tudo que já passei foi pouco. Já viveram muito? Mais experiência. Eu posso dizer, valeu a pena. Eu sei que eu nunca. Nosso Deus. Quer viver um ano abençoado? Renda ao Senhor. Viva a palavra dele. Que mais ele. Além dos propósitos periféricos, saúde, tem que ter. Nós somos templos da casa, somos templos do Senhor. Temos que cuidar do templo do Senhor, sim, para a gente não estar abreviando o nosso tempo. Né? Mas além dessas questões, organização no trabalho, organização em casa, né? Brigar menos, né? Ter um pouquinho mais paciente. Além dessas coisas, o que mais importa é temer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Porque é isso que no final conta. O pregador vai dizer vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Mas o que no final importa é temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos.
Senhor, nós colocamos diante do Senhor nessa noite, mais uma vez. Aprendendo, Pai, que o Senhor não somente é o Criador de todas as coisas, mas é o mesmo Deus que se mostra a nós com tão grande salvação. É o Deus que nos resgatou, nos tirando da morte, mostrando, Pai, um novo e vivo caminho no Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, reconhecendo, Pai, que o Senhor está no centro da nossa vida, não existe outro. Pai, se há dentro de nós qualquer outra coisa, nos ajuda a reconhecer e a tirar, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós colocamos, Pai, nossa vida no altar do Senhor, reconhecendo que Tu és soberano, não há outro. Enquanto os irmãos vão cantar essa canção, você vai continuar adorando, você vai continuar orando, colocando tua vida no altar do Senhor. Aleluia. O meu melhor eu quero Te dar, me dê amar aos Teus pés e ser Tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Queremos, Senhor, queremos, Senhor, Mais de Deus. adore ao Senhor. O meu melhor eu quero Te dar, me dê amar aos Teus pés e ser Tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós queremos mais, nós Te adoramos. E se o meu povo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, Vem me envolver, tua face eu quero ver. eu quero vestir as roupas
nós queremos, Senhor, exalar o teu perfume, Senhor, e viver em tua palavra. Oh, Senhor, nós queremos cada dia mais, Senhor, estar, Pai, alicerçado no teu poder, alicerçado em tua palavra, vivendo, Pai, a tua vontade nesse mundo, Pai, que perece. Mas nós queremos ser, Pai, como luz, como sal, como o Senhor nos chamou para ser, Pai, no nome de Jesus. Queremos ver tua palavra alcançando nossa casa, nossa família, aqueles que não têm a ti ainda, Pai, no nome de Jesus, sendo transformados pela força do teu poder. Por isso nós nos rendemos a ti, Senhor. A ti, Senhor, a ti, Senhor, rendemos a ti, Senhor. Nós queremos mais, cada vez mais do Senhor. Queremos ver, Pai, um ano, Pai, totalmente agradável ao teu coração. Queremos ver, Pai, os teus planos, os teus propósitos se cumprirem em nossas vidas. Oh, Senhor, nós nos rendemos a ti, Senhor. Colocamos diante, Pai, do Senhor nossas vidas, Pai. E antes de encerrar, eu queria perguntar nessa noite, se há alguém aqui que tem ouvido o Evangelho, ouvido a palavra, mas ainda não se rendeu ao Senhor, não entregou sua vida ao Senhor, mas nessa noite quer entregar, levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Às vezes você tem ouvido já há tanto tempo, e o Senhor tem falado ao teu coração, mas você ainda não se rendeu, e você sabe, hoje é a noite. Levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Ou às vezes você estava afastado, andando por caminhos longe do Senhor, mas nessa noite quer voltar. Há alguém aqui? Se não, eu queria chamar minha irmã, que ontem aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Vem cá, nós queremos orar por você agora com toda a igreja. Dá um glória a Deus aí. Ontem, na reunião de jovens, esta jovem se entregou ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos que você nunca vai se arrepender dessa decisão. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida da nossa irmã. Que o Senhor continue fortalecendo, enchendo ela de graça, do favor do Senhor. E sua mente e seu coração, que a tua palavra reine, governe em sua casa, em sua família, em seu trabalho, aonde ela colocar suas mãos. Pai, aonde ela estiver, que o Senhor reine. Que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, possa usá-la de forma poderosa, Pai, em tuas mãos. Pai, que ela possa contemplar a promessa do Senhor se cumprindo sobre sua vida, sobre sua casa e sua família. Nós oramos agradecidos e que o Senhor nos ajude como igreja a caminhar e cumprir os teus propósitos. Nós abençoamos com toda sorte de bênção no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Uma salva de palmas. Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque tu és bom, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Que nós possamos estar, vai vivendo a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Nós te agradecemos por essa noite e que o Senhor, Pai, abençoe a vida de cada um, Pai, desses irmãos, enchendo de graça e do favor, e que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas hoje para todos sempre. Deus te abençoe, vai em paz a viver a melhor semana da tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.